Por que você trabalha muito e ainda cobra barato? Sejam muito bem-vindas aos nossos encontros que acontecem todas as semanas, no qual nós desvendamos muitos segredos, assuntos que ninguém te fala sobre o mercado de eventos, sobre o posicionamento em eventos. Eu sou Joyce Martins, produtora e mentora de eventos, e eu te ajudo a se posicionar no mercado de eventos, um posicionamento forte que vai garantir com que você possa muitas vezes fechar contratos com valores acima da sua concorrência. O nosso tema de hoje é entender de maneira muito clara, né? Por que você trabalha tanto na produção dos seus eventos, na organização do seu evento e você ainda sente-se obrigada a cobrar barato, tá? Primeiro ponto que eu quero falar com você muitas vezes que pode ser uma falta de estrutura. O que te leva, o que te faz pensar que cobrar barato vai fazer com que você talvez alcance muito mais clientes e você talvez perceba que você tenha muita agenda, você tem esse excesso de trabalho, o seu esforço ele acontece, mas você ainda sente que você tem a obrigação de cobrar barato, tá? Quando a gente fala muito desse contexto de estrutura, pode ser uma falta de análise da sua estrutura. Qual que é o valor de investimento que esse evento que eu estou assinando como produtora, quanto que ele exige em termos de esforço, quanto ele exige em termos de... e que esse esforço tenha precificação. Cada hora de trabalho que você realiza tem a sua mão de obra. E a sua mão de obra tem um preço. Qual que é o valor de tudo isso? Você tem isso contabilizado? Isso é importante, tá? A sua mão de obra, o seu esforço, quantas horas você de alguma forma buscou estratégia para aquele evento acontecer de forma muito única e muito exclusiva. Tudo isso tem um preço. Então quando você começa a produzir o evento e você só pensa na parte de execução, entregar a execução, que são detalhes, são tarefas, você talvez para e não pensa no quesito de gestão. Gestão que vai deixar esse evento muito mais exclusivo, que vai deixar esse evento de alguma forma mais memorável para o seu cliente e também para os convidados. Então é importante que você tenha uma visão muito estratégica de estrutura, de entender. O meu evento, eu entrego muito valor. E essa percepção precisa ser passada ao seu, na verdade, cliente. Quando você transmite essa percepção, ele de alguma forma vai intuir, vai ter, na verdade... uma forma muito clara de compreensão que aquele evento está indo muito além de tarefas a serem entregues, além muitas vezes de planilhas que a produtora X mencionou que serão entregues, mas ele começa a entender que tem algo diferente nesse evento, né? A percepção de valor começa a surgir assim, tá? Então muitas vezes quando você entende que, ou você compara o seu serviço com os concorrentes e não aceitando o valor, o potencial que você entrega no seu evento, você ainda se sente na obrigação de manter um preço muito baixo para que você possa ser a produtora aceita daquele cliente. Então, se eu aumentar esse meu valor, que foi um dos nossos temas aí nessa semana aí, em termos de conteúdo, foi de que se eu aceito esse valor muitas vezes, eu tenho receio de aumentar o valor e não conseguir fechar o cliente, né? E algo muito importante, o cliente ele não fecha um contrato conosco apenas por preço, não. Ele precisa ter uma percepção do que você vai entregar, e isso é estrutura e método também, tá? Muitas vezes a gente tem uma forma de confundir esforço com valor. Esforço é a sua parte física, é o que você vai entregar em termos de, para que aquele evento possa ter uma logística de acontecimento, de fatos, de metas que nós criamos em eventos, eu preciso ter execução, preciso ter um cronograma, eu preciso ter uma planilha, mas isso não é o valor. Muitas vezes uma pessoa que tem uma boa visão e interpretação do que deve ser feito, ela pode cumprir muito bem essa execução. Mas quando você tem um olhar técnico, um olhar estratégico de analisar esse evento de forma diferenciada, e isso vai ser percebido com o seu cliente, com o seu convidado, isso tem valor. Esse olhar que você consegue sentir, ele precisa ser valorizado. E o nosso cliente precisa saber muitas vezes disso, tá? E quando ele não sabe, muitas vezes, você continua sendo sempre comparada e apresentando o seu trabalho apenas como planilhas, execução, e essa parte do fazer, ele acaba te impossibilitando muitas vezes de valorizar o seu trabalho e aí de alguma forma modificar a precificação. E você sentir que o valor que você está ali, de verdade, o orçamento que você cobrou para a realização daquele evento condiz com o seu esforço, né, com a sua entrega. Isso é muito importante, tá? Segundo, na verdade, quesito é quando a gente pensa muito em aceitar qualquer tipologia de evento. Isso é um erro.
comentei com vocês em um encontro, em um evento online que nós tivemos, na verdade eu comecei a descrever pontualmente que são alguns tipos de acertos que você pensa que você está acertando como produtora de eventos e é um equívoco, tá? Você não deve aceitar todo evento. Nem todo evento, ele diz quem você é, ele diz a sua identidade e tem a estratégia de gestão estrutural do seu negócio, tá? Você precisa muitas vezes selecionar qual evento eu preciso assinar, qual que é a minha essência, qual que é a minha identidade, isso é muito certo, tá? E precisa acontecer. A hora que você começa a aceitar qualquer tipologia de evento, você avisa com a produtora que faz muito, muitas vezes esse olhar de 360 graus, será que eu consigo ter esse olhar técnico, eu digo estratégico, eu digo de potencializar minha marca e quem eu sou, em todas as opções, em todos os quesitos de eventos, tipologias de eventos, analise muito isso e pense sobre isso, né? É pensar, analisar, pensar e se posicionar. O que faz o seu coração cantar e a sua estratégia e o seu olhar técnico também brilhar. Isso para nós é muito importante, tá? Então cuidado com a possibilidade ou você pensar que eu preciso aceitar qualquer evento. Se você precisa, você está faltando em você posicionamento, tá? E a falta da leitura de margem, né? Todo evento ele precisa ter, na verdade, um contexto de análise financeira. Se você não entender esse contexto e o quanto ele é importante, ele vai impactar de alguma forma as finanças da sua empresa, você de alguma forma pode estar produzindo um evento sem ter sequer a proporção da margem que aquele evento precisa trazer a você para a sua empresa, para que você continue crescendo. A cada evento nós precisamos crescer um degrau aí de posicionamento do mercado, um crescimento de segurança financeira da sua empresa, porque você pode amar fazer eventos, mas é importante que você tenha clareza que o amar fazer eventos, ele significa ter muitas vezes, e em todo tempo, né, uma visão de negócios. O fazer evento para nós, trabalhar com amor e paixão, eu sempre julgo que é muito necessário, é um privilégio trabalhar naquilo que nós amamos, mas também é importante que você visualize este amor, essa paixão que você entrega em cada evento, ele é um negócio. Ele é um negócio que ele precisa ser cuidado. E cuidado de forma de gestão, com análise financeira, com metas de escala muito claras e muito bem estabelecidas na sua empresa, tá? E quando a gente fala muito sobre isso, eu vou fechar com vocês um pouco quando a gente fala, né, como o posicionamento ele vai impactar o lucro. A produtora de eventos, ela tem e deve exercitar sempre que necessário o poder do não. É um equívoco como você, produtora de eventos, pode pensar que só porque o cliente te contratou, você precisa dizer sim para tudo aquilo que ele deseja, tá? E isso é um grande equívoco. Você precisa a todo momento que você foi contratada, o posicionamento ele é importante, mas tem que ser um posicionamento estratégico. Não é apenas o poder de dizer não, é um não que tenha estratégia, que você conheça muito bem por que vai acontecer aquele não, tá? Então isso é importante porque ele não pode impactar de alguma forma aí como que vai ser o seu cenário e a forma que as pessoas irão te enxergar no mercado profissional, tá? Mas o posicionamento, ele vai impactar o lucro. Se você disser sim para coisas que não devem acontecer, pode impactar o lucro da sua empresa neste evento. E se você perpetuar fazendo sempre isso, pode trazer para você algo que está se repetindo, que pode de alguma forma danificar aí a vida financeira da sua empresa. E muitas vezes impactar, inclusive no lucro, no não lucro daquele evento, mas também trazer para você eu digo até mesmo, vou colocar uma parte de metáfora, né? Feridas muito profundas no financeiro da sua empresa e muitas vezes levar ele à falência. Então, cuidado com isso, né? Se posicionar é importante. Cuidar da sua marca, cuidar da sua imagem. Quem é você? Qual que é o evento que você vai assinar? Eu quero que esse evento tenha minha assinatura. O que ele vai me trazer de benefícios, né? Benefício para quem eu sou, para o meu posicionamento no mercado, para os eventos que eu quero, na verdade, do futuro aí, através dele, conseguir novos fechamentos de contrato. O que ele vai me trazer de benefício? Então, esse posicionamento, ele começa desde o primeiro momento que você encontra o seu cliente em uma reunião, na coleta de briefing, por exemplo. Isso é importantíssimo que você se posicione, mas eu sempre menciono que o posicionamento acontece durante todo o processo, mas não é um posicionamento de não faça, não quero isso porque eu não quero, não é sobre isso. É você se posicionar com estratégia, você se posicionar com conhecimento técnico e você se posicionar com estrutura, tá? E é isso que eu falo muito para minhas alunas, né? Alunas do método Eventos que Lucram, que não é apenas de lucro financeiro, é você construir uma história profissional com muita clareza, com um solo muito bem solidificado, sabendo como que vai ser esse meu crescimento, né? Eu abordo muito esse tema aí com os meus, na verdade, alunos. Eu vejo vocês, então, no nosso próximo encontro. Não percam!